E no vídeo de hoje nós vamos entender quais são os planos do governo federal para energia solar. É isso mesmo. Pessoal, hoje nós vamos avaliar o PDE 2034. Se você não sabe o que é o PDE, vamos aqui direto para a tela. O PDE é o Plano Decenal de Expansão de Energia. Então é um plano no qual a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, que é um braço técnico do governo federal que avalia e faz estudos técnicos do setor de energia, traz para o governo federal quais são as prováveis de expansão de cada uma das fontes. E esse PDE, ele é dividido em vários cadernos. O caderno que nós vamos ler e avaliar hoje os principais pontos é o caderno de micro e mini geração distribuída. Envolve também baterias atrás do medidor, mas fica para um próximo vídeo, caso vocês queiram. Pessoal, a micro e mini geração distribuída é aquela tipo de geração que você, por exemplo, pode ter aí no telhado da sua casa. E predomina dentro da micro geração distribuída e da mini também a fonte solar fotovoltaica, que vai ser o foco do nosso estudo de hoje. Então, se você quer saber o que o governo federal pensa da expansão e a evolução da fonte solar fotovoltaica nos próximos anos, esse é o resultado oficial. Então vamos lá, vamos passar pelos pontos principais. Primeiro ponto que já chama atenção. Em 2023, dentro da micro e mini geração distribuída, que é um modelo de negócio que envolve qualquer fonte renovável, seja solar, seja eólica e assim por diante, nós tivemos aqui a maior expansão da fonte solar fotovoltaica na geração distribuída. Então a fonte solar na geração distribuída, ela representou a maior expansão em 2023. E dentro do percentual de consumo de energia dos consumidores cativos, ou seja, na grande maioria aqueles consumidores residenciais e comerciais de pequeno porte, a micro e mini geração distribuída, onde predomina a energia solar, representou 8,5% do consumo, tá? Então, dentro do total do consumo de eletricidade desse consumidor cativo, que geralmente são as residências e os pequenos comércios, 8,5% já veio então aqui da micro e mini geração distribuída. Ele traz aqui também as nossas mudanças de regulamentação, que já foi muito discutido nos nossos vídeos anteriores, então eu vou passar rapidamente. E vamos chegar para, de fato, o cenário que interessa, qual que é a projeção da fonte solar fotovoltaica, ou seja, a fonte que mais está crescendo no mercado. Pessoal, nós temos aqui a projeção da capacidade instalada da micro e mini geração distribuída, onde, de novo, predomina a fonte solar fotovoltaica. E nós temos aqui esse crescimento dividido em três hipóteses, tá? Um cenário inferior, um cenário de referência e um cenário superior. Ou seja, um cenário pessimista, um cenário intermediário, tá? E um cenário otimista. No cenário pessimista, nós temos aqui crescimento. No cenário realista, crescimento também. E num cenário otimista, nós também temos crescimento. Ou seja, o governo federal enxerga que a fonte solar fotovoltaica, que predomina a geração distribuída, vai continuar em crescimento. Obviamente, essa curva de crescimento vai depender de vários fatores. Tais fatores são citados aqui nos cenários de referência superior, inferior e o intermediário, que é o nosso cenário de referência, onde essa relação de crescimento ela é proporcional à regulamentação de economia que esse consumidor vai ter. Tá? Então, existem algumas indefinições e justamente por isso a EPE trouxe três cenários. Tá? Então, pode ser, por exemplo, que daqui 10 anos você pague para usar totalmente a rede elétrica da concessionária. Então, você tem um cenário de lucratividade menor. Pode ser que não, você não pague para usar a rede da concessionária de forma integral. Então a gente está em um outro cenário. Não vou me aprofundar tanto
nesses detalhes. Quem realmente for mais técnico e quiser esse detalhamento, é só entrar aqui no estudo que eu vou deixar o link. Mas o que eu quero chamar a atenção da grande maioria dos consumidores é que no pior cenário, a projeção ainda é de crescimento. E nós vamos fazer também uma comparação rápida com a projeção e com a realidade. Pessoal, olha que interessante. Então nós temos aqui, a partir de 2025, uma discrepância de acordo com os cenários. O cenário verde é um cenário extremamente otimista, o cenário azul um cenário intermediário e um cenário amarelo é um cenário pessimista. Onde nós partimos aqui de aproximadamente em 2025 uma potência instalada de 35 gigawatts, tá? Sendo que daqui 10 anos, no cenário pessimista, nós teríamos 46 gigawatts, ou seja, um incremento aí na casa de 10 gigawatts em 10 anos, tá? Caso nós tenhamos um cenário de referência, que é o nosso cenário intermediário, a gente sai de 35 para 58. E no cenário otimista, a gente sai de 35 para 70. E quão real são esses dados? Vamos comparar com os nossos dados atuais? Esses dados foram publicados em 2024, em junho de 2024. Então nós tivemos agora as atualizações que começam 2025 e vamos comparar com os nossos dados reais. Trazendo aqui para vocês na tela também os dados reais do mercado atual. Então, pessoal, nós temos aqui um histórico da evolução da fonte solar fotovoltaica dividido em dois pilares, tá? Então, essa barrinha em amarelo, ela representa a geração centralizada. São aquelas grandes fazendas solares, grandes mesmo, tá? Quando eu falo grande, pensa em mais de 100 hectares de módulos fotovoltaicos. Então, tem fazendas solares aí que chega quase na casa dos 1.000 hectares só de módulo fotovoltaico. Então essa é a geração centralizada. E a barra em azul é a geração distribuída. É aquela, por exemplo, que fica no telhado das casas, né? No telhado do brasileiro. Pode ser em solo, pode ser na fazenda, mas tem uma potência menor. O quanto que nós já temos de potência instalada agora em janeiro de 2025? 35 gigawatts, ou 35 mil megawatts, que coincide com a previsão da EPE. Então a EPE estimou aqui aproximadamente 35 gigawatts em 2025. Mas eu acredito que esse cenário vai ser ainda melhor na realidade, porque se no início de 2025 nós já atingimos aqui a previsão, provavelmente a gente vai ter uma instalação, uma quantidade de instalação real acima do que foi previsto. Então, quando a gente olha esses dados, mesmo os cenários otimistas, ainda assim, entre aspas, estão abaixo da realidade, tá? Então, pessoal, olha aqui num cenário otimista de 2025, a gente está falando de 35 gigawatts. Nós temos 35 gigawatts no início do ano. Muito provavelmente, no final de 2025, nós já vamos ter uma potência maior. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa primeira etapa é que, indiferente do cenário, a EPE, que vai subsidiar então as informações para o governo federal, entende que o mercado continua crescendo. Eles trouxeram também uma estimativa da TIR, que é a taxa interna de retorno, ou seja, o quão atrativo é esse investimento financeiro. Então nós temos aqui a divisão por classes, né? Então nós temos o consumidor residencial, aquele que tem a energia solar instalada no telhado da sua casa, por exemplo. Nós temos o residencial remoto, aquele que tem instalado, por exemplo, na sua casa, mas manda para o seu apartamento os créditos de energia. E nós temos depois os consumidores comercial em alta tensão, comercial de baixa tensão e assim por diante. Vamos focar aqui nos consumidores residenciais.
olha que a atratividade financeira, a taxa interna de retorno, a TIR, continua subindo, tá? Então nós tínhamos uma TIR muito baixa aqui por volta de 2015, 2016, porque o equipamento custava muito caro, não tinha tanta empresa especializada. Então o montante investido era muito mais alto do que, por exemplo, agora em 2025. Mas a projeção é que esses custos, tá, continuem caindo e o preço da eletricidade continue subindo. Então isso faz com que a atratividade financeira ao longo do tempo continue sendo cada vez maior. Então, ó, note que a gente tem uma rampa de crescimento na atratividade financeira refletida pela TIR, praticamente em todos os cenários, seja num cenário residencial, residencial remoto, comercial de baixa tensão, de alta tensão e assim por diante. Avançando um pouquinho mais no estudo, o que nós temos aqui? Nós temos a projeção da fonte solar, principalmente, que representa aí mais de 90% do mercado de micro e mini geração distribuída, agora por segmento. Então, pessoal, olha que interessante. A fonte solar que mais se destaca, qual que é? É a fonte residencial. Melhor dizendo, não, a fonte não, o segmento residencial. Na sequência, qual deles? O comercial de baixa tensão, aqueles comércios relativamente pequenos. Depois nós temos os comerciais de alta tensão, os comerciais remotos e assim por diante. Todos eles continuam crescendo, alguns mais rápidos, outros mais devagar, mas continuam crescendo. Então nós temos aqui uma projeção para 2025, algo em torno de 14 gigawatts na fonte solar fotovoltaica, que predomina de nova geração distribuída, e no segmento residencial. Mas, pessoal, vamos fazer uma avaliação com o que nós temos hoje, tá? Hoje, se a gente for avaliar a fonte solar fotovoltaica, tá? A micro e a mini geração distribuída, melhor dizendo, no cenário residencial, nós já temos 17 gigawatts ou 17.174 megawatts. Vamos arredondar para 17 gigawatts. E, de novo, o cenário real representa uma potência maior do que o que foi estimado. Então, esses estudos, a gente pode considerar que eles estão bem conservadores. E mesmo sendo um estudo conservador, a flechinha aponta crescimento. Então, pessoal, é legal entender esses estudos porque a gente realmente consegue avaliar se a nossa linha de raciocínio condiz com estudos extremamente técnicos e aprofundados dos órgãos oficiais. O que ele traz aqui para nós também na direita? Ó? A projeção da capacidade instalada agora por estado. Então a gente consegue visualizar quais são os estados que provavelmente mais irão aderir à micro e à mini geração distribuída. Então, a potência, quanto mais clara que a cor, menor a potência instalada total. E quanto maior, né, mais escuro. Então, a gente vê aqui alguns estados predominando, mas o maior deles aqui em termos de potência instalada, o estado de São Paulo. Mas será que o estado de São Paulo hoje, ele já é o primeiro colocado no ranking de potência instalada? Vamos avaliar. Nós temos aqui, ó, o ranking estadual. E no ranking estadual, de fato, o que nós temos aqui, ó, de potência instalada? São Paulo em primeiro lugar, com aproximadamente aqui 5 gigawatts, seguido por Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Goiás e assim por diante. Então, pessoal, de fato, coincide esses dados com o que nós já temos hoje. Vamos avançar um pouquinho mais? Olha por que eu falo que a micro e a mini geração distribuída, ela praticamente é chamada de fonte solar fotovoltaica. Por quê? A micro e a mini geração distribuída, ela representa 98,3% deste cenário total, né?
E por que a gente reflete e sempre relaciona a micro e a mini geração distribuída com a energia solar fotovoltaica? Significa que a micro e mini geração distribuída é só energia solar fotovoltaica? Não. Por regra, caracteriza-se como micro e mini geração distribuída qualquer geração distribuída através de uma fonte renovável. Então pode ser solar, pode ser eólica, pode ser hidrelétrica, mas a fonte que predomina é de fato a solar fotovoltaica, com mais de 95% desse total. Então, aqui nós temos também a participação por fontes, tá? No cenário referência até 2034, e a maior participação ela se mantém, obviamente, a fonte solar fotovoltaica com 98,3%. E aqui a gente entra então já no cenário de baterias que a gente deixa para um segundo momento. Pessoal, esse foi um vídeo para que você entenda o que o governo federal tem pensado sobre a fonte solar fotovoltaica, principalmente, que é o tema master aqui do nosso canal, e para que você entenda também uma comparação com o que já é real. E esses dois dados, com certeza, vai te dar aí uma base muito boa para que você tome suas decisões de investir ou não na energia solar fotovoltaica de qualquer forma, seja você um consumidor, seja você um empreendedor, seja você um jovem estudante, a gente está aqui realmente para trazer dados reais. E se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, porque talvez, se você não for inscrito, nunca mais o YouTube te mostra os nossos vídeos e por mais que você queira, você não vai achar. Então dá um pausa aí, um minutinho, se inscreve no nosso canal, te espero no próximo vídeo.